muito caro dos dias. Agradeço por causa dos meus amigos, por causa dessa casa e amém! Olá, tudo bem? Olha nós aqui novamente para matar a saudade, né? Então esse período é um período estranho, diferente, um período que ninguém esperava, né, viver, mas nós vamos aprender a lidar, né? Temos aprendido a lidar com essa situação, né? E vai passar. O melhor de tudo é a gente acreditar que isso não é para sempre, que vai passar. Então hoje nós trouxemos novamente uma nova história para vocês. Espero que vocês estejam acompanhando as outras histórias que a gente fez, porque na verdade, a nossa intenção com essas histórias é para que vocês também tenham um momento, né, espiritual em casa, que vocês ouçam falar de Deus, porque tem muitas crianças com saudade, a gente tem escutado isso, né? E por conta disso, nós preparamos mais uma história, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a história de Davi e Golias. É uma história também que a maioria de vocês conhece. Como a gente tem feito esse vídeo desde os pequenininhos até os grandes, né? Então a gente vai novamente relembrar e fazer uma aplicação aí diante de tudo isso que a gente está vivendo. Então nós vamos começar então. Na verdade, a nossa história hoje, né? Ela fala sobre o profeta Samuel. Deus chamou o profeta Samuel para que ele fosse atrás de um escolhido para ser rei de Israel. E aí, naquela época, o rei de Israel era Saul. Só que Deus, ele não estava muito contente com Saul. E aí, o que ele já pensou? Vai atrás, né, de um novo rei, para que assim quando Saul morrer, esse rei assuma o lugar dele. E aí ele pediu para que o Samuel fosse na casa do Jessé, né, do pai do Davi. E o Samuel obedeceu, claro, chegou na casa de Davi, né? E aí encontrou lá com o Jessé. O Jessé é o pai do Davi, como eu disse. Está aqui o Jessé. Então ele chegou até o Jessé, explicou o que ele estava fazendo lá, por que ele estava ali na casa dele, explicou que Deus havia enviado ele para escolher um rei. E o Jessé, ele era um homem que ele tinha 8 filhos, né? Só que quando Samuel chegou lá na casa do Jessé, ele já encontrou os 7 filhos. Então ele foi olhando e aí ele avistou o filho mais velho. E o filho mais velho dele, do Jessé, ele era forte, tinha uma aparência muito boa, era, né, grande também, bem grandão. Então ele de cara ele já falou: esse daí é o escolhido do Senhor. Mas Deus olhou para ele e falou assim: não, Samuel, você está enganado. Deus não vê como o homem vê. O homem, ele vê a aparência e Deus, ele vê o coração. Aí o Samuel olhou todos os filhos e viu que não era nenhum daqueles filhos lá. E perguntou para o Jessé: por acaso você não tem um outro filho, né? Porque não é nenhum desses filhos aqui que você me apresentou. E aí o Jessé falou para ele: sim, nós temos o Davi. O Davi, ele está lá cuidando das ovelhas. Então Davi, ele era um pastor de ovelhas. E aí ele falou o seguinte: então mande chamar ele. Mande chamar o Davi para que eu veja ele. E aí o que aconteceu? Jessé pediu para que ele viesse. Só que ninguém acreditava. Por quê? O Davi, ele era pequenininho. Quem olhava ele via que ele era frágilzinho, fraquinho, né? Então, como vocês veem aqui, ó, ele era ruivinho, né? Mas assim, era pequenininho. Então ele falou: poxa vida, eu acho que esse não vai ser, né? Só que quando Davi chegou e o Samuel viu Davi, ele falou: é esse o escolhido do Senhor. E aí ele, ali mesmo no lugar, na casa do Jessé, ele pegou uma bacia com óleo e ungiu a cabeça do Davi. E é naquele dia ali, naquele dia em diante, o Espírito de Deus sempre andou com o Davi. E aí o que acontece? Naquele tempo ali também, o que aconteceu? Eles estavam passando por um período de guerra. Então, Israel estava lutando contra os filisteus. E aí o que aconteceu? O rei Saul, ele convocou todos os homens de Israel para lutar.
contra os filisteus. Então todos foram convocados. E aí o que aconteceu? Os 3 irmãos de Davi, os 3 irmãos mais velhos dele, também foram convocados, foram para a guerra. Então, como eles eram maiores, né? E o Davi, por ser o caçulo, ele não foi. Mas aí o que aconteceu? Quando chegou lá, o povo de Israel, eles estavam com muito medo, porque tinha uma pessoa que estava amedrontando todo mundo. E o nome dele, sabe qual que é? Isso mesmo. Vocês já sabem, eu acredito que vocês responderam aí. Era o Golias, né? Então nós temos aqui o Golias. O Golias, ele era um gigante, ele tinha quase 3 metros de altura. E aí, o que o Golias fazia por ele ser muito grande e forte? Ele ria, ele tirava sarro do povo de Deus, ele tirava sarro do exército de Saul, falava que não tinha ninguém que era capaz de lutar com ele. E ele zombava da cara de todo mundo. E com isso, por ele ser grande, lógico e forte, ninguém tinha coragem de enfrentar ele. Mas o Davi, como era um homem corajoso, o Davi, ele se dispôs, chegou e falou que ele ia lutar com esse gigante. O Saul, né, o nosso rei, quando ele ficou sabendo disso, ele preocupou. Por quê? O Davi, ele era um pastor de ovelhas, era pequeno, não era forte. E aí o que aconteceu? Ele falou, não, eu preciso desencorajar esse menino. E aí o que o Davi fez? Foi lá e foi conversar com o rei. Só que o rei pegou e falou o quê? O rei falou assim, Davi, por favor, não vai, porque ele é um gigante, ele é forte, você não sabe lutar. Aí o Davi falou assim, não, pode ficar tranquilo, porque quando acontece lá, que eu estou cuidando dos meus rebanhos lá, e algum animal feroz chega, eu coloco eles para correr. Eu já matei um urso e um leão, quando eles tentaram ameaçar devorar o meu rebanho. E aí o Saul falou, meu Deus, o que nós vamos fazer, né? E aí ele pensou, já que ele vai, é corajoso, é o único que se dispôs, vamos colocar umas armaduras nele. Colocaram as armaduras nele, só que o Davi era pequeno. E as armaduras eram muito pesadas para eles. Aí o que eles fizeram? Não tem condições. Tiraram todas as armaduras, o Davi falou, não preciso de armadura. Eu vou lutar, vou pegar 5 pedrinhas e eu tenho a minha lança. E com a minha lança eu vou matar esse gigante. E aí todo mundo ficou assim, assustado, né? Como que ele vai matar o gigante com umas pedrinhas? Tudo bem. Aí lá, Davi então foi se encontrar com o gigante. Quando o gigante avistou Davi, o que ele fez? Claro, começou a tirar sarro da cara do Davi, começou a rir do Davi porque ele era pequenininho, fraquinho. Esse vai lutar comigo? E o Davi olhou para ele e falou assim, olha, você pode vir contra mim com lança, com espada, eu vou lutar com você. No nome do Senhor dos Exércitos, a quem você desafiou. E aí, o que ele fez? Pegou a fundinha dele lá, pegou as pedras, colocou e girou e soltou. Quando ele jogou, atirou bem na testa do gigante. E ele ficou tonto, tonteou pra cá, tonteou pra lá. E aí, o que aconteceu? O gigante caiu. E quando o gigante caiu, ele correu, pegou a sua espada, foi lá e cortou fora a cabeça do gigante. E o que nós podemos aprender com essa história? Que a gente não precisa ter medo de nada. O período que a gente está vivendo é um período assim assustador, né? Um período que envolve a nossa saúde. Então tem muita gente às vezes que só de falar, né, coronavírus, falar sobre essa questão que todo mundo está vivenciando aí, não consegue às vezes sair de casa ou tem medo, né? Então o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, que não tenha medo, não precisa ter medo, porque quem vai adiante da gente é o nosso Deus, e Deus foi assim com Davi. Davi era pequenininho, mas o tamanho dele, né, foi o suficiente para lutar contra o gigante. Na verdade, quem batalhou por ele foi Deus. Deus que estava diante dele e Deus que deu a vitória a Davi e ao povo ali de Israel, tá bom? Então nós vamos ler, vamos falar nosso versículo do dia, né? O nosso versículo do dia é esse daqui. O Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará. Deuteronômio 31:8, parte A. Então não esqueçam disso, gente. O Senhor sempre estará à sua frente. Quando vocês sentirem medo ou sentirem inseguros por qualquer outra situação, não precisa ser esse momento que nós estamos vivenciando, não. Porque às vezes surge um certo medo de alguma coisa ali.
Então vocês lembrem disso. Ah, vou ser corajoso como Davi. Eu vou confiar em Deus, porque Ele irá diante de mim e me protegerá, tá bom? Então vamos lá para o nosso momento de louvor e adoração. Né? Nós aprendemos a história aí do Davi e o Golias, e vimos que no final lá o Davi, ele conseguiu vencer o Golias, né? E aí lá no futuro, lá, o Davi ele se tornou o rei de Israel, que foi o início da história que a gente ouviu lá, por isso que ele foi escolhido por Deus. Então nós vamos cantar uma música que fala sobre eles dois agora, é uma música nova. Gostaria que vocês dançassem aí de casa com a gente. Vamos lá? O gigante levantou para enfrentar o povo de Deus e o medo se espalhou. Nenhum corajoso apareceu quando tudo estava perdido. Então Deus enviou um menino, tão pequeno, mas tão corajoso. O gigante falou assim: você vem contra mim com espada, e eu vou lutar em nome do Senhor. Cai, 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 o gigante caiu, e o povo fez a maior festa. Sai, 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 o medo saiu. É Deus que nos protege tanto assim. O gigante levantou pra enfrentar o povo de Deus, mas o medo se espalhou. Nenhum corajoso apareceu quando tudo estava perdido. Então Deus enviou um menino, tão pequeno, mas tão corajoso. O gigante falou assim: você vem contra mim com espada, e eu vou lutar em nome do Senhor. Cai, 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 o gigante caiu, e o povo fez a maior festa. Sai, 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 o medo saiu. É Deus que nos protege tanto assim. Cai, 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 o gigante caiu, e o povo fez a maior festa. Sai, 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 o medo saiu. É Deus que nos protege tanto assim. Aí, muito bem, espero que vocês tenham gostado da... Muito bem, então agora nós vamos para a segunda música, né? Nós vimos aí a história do Davi aí, que é muito legal. E agora nós vamos cantar uma música que vocês gostam bastante, que é A Criança de Jesus Tem Energia para Gastar. Vamos lá! Criança de Jesus tem energia pra gastar, corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar, corre pra cá, corre pra lá. Bate com as mãos, bate os pés no chão, pula, 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 ter Jesus é muito bom. Bate com as mãos, bate os pés no chão, pula, 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 ter Jesus é muito bom. Criança de Jesus tem energia pra gastar, corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar, corre pra cá, corre pra lá. Joga a mão pro alto, põe a mão no chão, dá uma rodadinha, que Jesus é muito bom. Joga a mão pro alto, põe a mão no chão, dá uma rodadinha, que Jesus é muito bom. Aí, muito bem. Então nós estamos chegando ao fim, né, do nosso vídeo. Como nós começamos com a oração da Ana Luísa, e agora nós vamos terminar com a oração da Isabela, tá bom? Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês, tá? Um beijo, fica com Deus. Eu te agradeço de cada adulto e criança da nossa igreja. E que a gente não desobedeça aos nossos pais e que o Senhor cuida de cada um dos meus amigos. Em nome de Jesus, amém. Beijo.